Fala, turma bonita, tudo na paz? A gente está aqui para mais um podcast Empreender 40 Mais. Lembrando que tem o QR Code aqui do ladinho, que é o nosso papo direto, nosso contato. Tu aponta a câmera do celular para cá e aqui a gente vai conversar através desse WhatsApp, respondendo perguntas, informações que tu precisar e, sobretudo, falando sobre o nosso evento do dia 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country, o nosso Empreender 40 Mais Summit, que vai ser extraordinário. E eu quero te ver lá. Hoje o papo vai ser extraordinário, como tem sido todos os papos aqui, porque esse cara é demais, Pedro Espinosa. E aí, Pedrão, tudo bem contigo, cara? Bondade tua, palavras tuas. Não, bondade nada, cara. História extraordinária tua. E eu queria te agradecer primeiro por vir aqui bater esse papo, conversar um pouquinho, falar sobre... Tu tá com 40 e quantos? 39. Pô, Na cara! trave? Na trave, cara! 39. Tu sabe que... depois eu vou te dar o livro ali, o Empreender 40 Mais. Perfeito. E eu falo o seguinte, né, cara? Os caras com mais de 40, pô, acho que é legal ler o livro pra entender o que tá acontecendo na vida deles e tal. Mas aí os caras falam, tá, e quem não tem 30, quem não tem 40 ainda? Eu falei, cara, quem tem 18, 19 já tem que ler pra entender, porque vai chegar lá. Sim. Ou pelo menos vai batalhar muito Sim. pra chegar lá. Sim. E tu tá nessa virada, né, cara? A gente, digamos que batemos na trave nos últimos 3, 4 anos aí, porque apareceram algumas situações diretas com a minha saúde que eu cheguei a duvidar que isso pudesse acontecer. Mas estamos bem encaminhadinhos para chegar nos 40, né? Se tudo der certo. Primeiro, cara, muito obrigado pelo convite, Pullman, obrigado pela lembrança. É sempre legal trocar ideias, né? Eu me considero hoje um cara muito mais ouvinte do que falante, né? Uhum. E eu acho mesmo, né? Não tenho essa certeza. É um achismo que, se as pessoas fossem mais ouvintes, a coisa seria um pouco melhor, assim, né? Nos daríamos o prazer de apenas apreciar e desfrutar do conhecimento do próximo, né? Porque todo mundo tem alguma coisinha para oferecer, né? E a coisa é muito cíclica e muito fugaz, assim. Então a gente tem que ter essa ciência, né? E quando a gente é novo, tem uma ambição por viver e por trabalho, e claro, pela grana, a gente fica um pouco cego, né? Quer ser protagonista o tempo inteiro. Né? Hoje em dia eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não sabem dizer não sei, né? Tá difícil, né? Todo mundo tem uma tese, todo mundo tem uma definição de vida pré-estabelecida e todo mundo tem que ter algum comentário ou algum conteúdo para externar para alguém. Cara, eu não sei muita coisa e eu gosto disso, porque daí eu aprendo, né, velho? É verdade. Meu sócio, meu amigo Fernando Pullman aí, cara. E aí, querido? Firme? Cara, tô aqui muito feliz de ter o Pedro aqui. E na real, assim, até pra gente já entrar no nosso assunto, né? Todo mundo conhece o Pedro Espinosa, uma das figuras públicas aí mais conhecidas hoje do Rio Grande do Sul. Nem tanto. Né? Não, mas realmente... Todos somos, né? a rede social nos dá isso, todos somos. Tu fez parte aí de vários times muito vencedores, né, Pedro, nos últimos anos, e a gente te conhece pelo futebol, pelos comentários do futebol e tal. Aí eu recebo do Vi, que é o nosso produtor do evento do dia 29, eu recebo, né, uma proposta, um projeto de uma palestra que o Pedro está desenvolvendo, né, ou desenvolve nesse momento, que é sobre quem não está preparado, né? Prepare-se para o insucesso. O insucesso, né? E, cara, eu vou ler ali, porra, o Pedro é formado em Direito, o Pedro tem todo... E aí, cara, eu fiquei encantado, e disse, cara, isso aqui, a gente precisa ouvir isso aqui, cara, porque é justamente isso que tu falou, a gente precisa ouvir mais, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, dessa tua trajetória, obviamente, né, que o futebol, ele faz parte desse teu dia a dia, mas um pouquinho dessa outra trajetória que muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu, pelo menos, fui surpreendido por isso. Eu desenvolvi esse produto perto de um ano, ele é bem novo. Ele a todo momento ele é reajustado dependendo do público e das demandas que aparecem, né? Nos últimos meses eu reajustei esse produto da preparação para o insucesso nichado para essa gurizada que está saindo do colégio e está indo fazer o Enem e o vestibular, né? Então, recentemente a gente teve em alguns colégios, especialmente no Bom Conselho, agora há alguns meses estivemos também em Jaguari, através da Prefeitura de Jaguari, também do CIE e da Agência Critério.
levando esse produto para essa meninada aí, né? Porque a gente tem um... E é do ser humano. O ser humano é muito vaidoso sobre todos os aspectos e equações. Porque a gente tem uma ilusão de que a gente nasceu para brilhar o tempo inteiro, né? E aí eu costumo metaforar, né? Às vezes tu pensa numa situação, um alpinista, né, que é vitorioso, ele chega no pico do Aconcagua, do Everest, sei lá, o que ele faz quando ele chega lá? Ele loca um Airbnb lá em cima e fica lá, né, ao bel prazer de quanto tempo? Não, ele vai ter que descer, né? Sim, cara. Ele vai ter que descer para um novo desafio. E é por aí. Esse papo aí que eu desenvolvi, com muito bom humor acima de tudo, né? São 50, 55 minutos ali de traulitada mesmo, de paulada na verve, na retórica e também na carne, no osso e na alma de quem consome ou consumiu ou vai consumir. É justamente isso, porque eu passei por um momento de saúde muito delicado, onde eu demorei muito a diagnosticar o que eu tinha, que é uma doença autoimune chamada polidermatomiosite. E essa doença autoimune, ela me tirou o principal instrumento de trabalho que eu tinha na época, que era a minha voz. Imagina, a vida inteira trabalhando com comunicação, com dublagem, rádio, TV. E agora não tem voz. E a minha voz acabou. E só que até diagnosticar isso, faz lá, vai no otorrino, faz uma cirurgia de corda vocal, a pele começou a ficar acometida, eu comecei a perder cabelo, e não estava entendendo o que estava acontecendo. E a minha voz, nada, neca de pitipiribas, não aparecia. E aí, até que eu cheguei num diagnóstico bem demorado, e a gente conseguiu encontrar isso. Por que eu estou citando isso? Porque às vezes a gente trabalha em prol de um ideal e de um objetivo uma vida toda, né? E eu não nego, eu trabalhei em prol e de um objetivo que era chegar na maior empresa de comunicação da região sul, que é a RBS. E consegui, depois de muito trabalho. Eu me lembro do post que tu fez o dia que tu foi com o crachá, e era visível a alegria ali, né, a satisfação. Cara, porque a gente realmente trabalhou muito para isso. Aí, eu chego na hora de cortar o bolo, depois que sopraram as velas. Sim. E aí eu vou dar a primeira garfada na fatia e... O bolo tá azedo. O meu bolo tá azedo, né? E aí eu entrei numa espiral de profunda depressão, entrei numa espiral de... E digo, sem problema nenhum, até quase de psicopatia. Eu tive que medicar com lítio. Teve um aniversário meu que eu quase fui internado na Clínica São José, em Porto Alegre, à beira da loucura, né? Eu quase perdi minha mulher, a minha filha, o estofo da minha família, porque eu não tinha voz. Eu tinha comigo que a minha voz era mais importante. Do que tu. Eu cheguei a dizer que eu queria ter um quarto-sala dentro da rádio, dentro de casa, entende? Então imagina o baque familiar que isso tem para quem está te ajudando. Sim. Porque na verdade, vamos lá, né? Reciprocidade é até dobrar a esquina. Isso. A reciprocidade primeiro é com o teu travesseiro, depois com os teus. Né? Num ambiente de trabalho corporativo podem surgir amizades? Podem. Mas sendo bem razoável, são bons colegas. Sim. Bons colegas, de acordo com as expectativas e aquilo que tu pode entregar. Claro, tu pode ter exceções. Exato. E aqui eu não tô falando dos outros, eu tô falando de mim. Sim, claro. Eu tô falando de mim, e isso não é também um autoflagelo, é um reconhecimento através da maturidade. Não, tu pode ser exceção em relação a alguém. Não, eu digo assim, eu fui tóxico. Sim. Eu fui muito tóxico para as pessoas. Por quê? Porque eu despiroquei. Entende? Então eu feri suscetibilidades, eu fui intransigente, invasivo, fui avisado várias vezes, não ouvi, porque eu estava, né, naquele turbilhão de emoção que nem eu entendia, e aí acabei enfiando os pés pelas mãos. Claro que a doença ajudou isso. Sim. E aí eu perdi a minha grande chance. Depois de 4 anos, 3 anos e 9 meses, eu perdi minha grande chance, mesmo tendo performado em altíssimo nível nos primeiros 2 anos. Entrei na RBS, na Rádio Atlântida, para fazer o Bola nas Costas, e depois, na sequência, entramos no Pretinho, desenvolvi personagens num tempo muito escasso de personagens do programa, e um tempo de pandemia, onde as pessoas consumiam muito mídias abertas. Né? Muito. Podcasts, mas mais específico, eu falo mídias abertas porque o rádio e a TV, né, chegam grátis na casa das pessoas. E
E foi isso, foi um trabalho muito importante naquele momento. Aí eu adoeço e acontece tudo isso. E eu desenvolvi essa preparação para o insucesso baseado nisso. Pedro, mas eu acho muito... Cara, primeiro eu acho... Tu só falou coisas muito legais até agora, no sentido de que normalmente o ser humano não está preparado para esse momento do baque. Né? Porque a gente sempre cria na nossa mente, no nosso coração, ideais de que tudo vai dar certo. Então eu sempre falo, a gente sempre quer mais. Se tá bom, eu quero que fique melhor ainda. Sim. E quando acontece esse baque, o nosso objetivo muda muito rapidamente. Sim. Né? Eu dou um exemplo assim, cara, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e tal, mas de repente, cara, o teu filho fica doente. O teu sonho até a noite anterior era trocar de carro, era fazer uma viagem para Nova York. Cara, quando virou isso ali, o teu objetivo não é mais esse. Tu nem lembra Tu mais. nem lembra mais, porque, pô, teu filho tá doente, eu preciso cuidar dele. Só que antes disso acontecer, a gente ama as pessoas na nossa volta e tal, mas os nossos objetivos são muito centrados na gente. Né? E eu entendo também que essa linha de corte que a gente usa aqui, que é o 40, que é só uma linha de corte, né? Pode ser 38, 42, sim. Né? Pode ser 60, pode ser 70 e tal. Mas também passa, e a gente falava num papo antes aqui, passa às vezes também pela questão do amadurecimento, né, cara? Maturidade, claro. Da maturidade. Claro. Então, o que acontece? Cara, tu tinha um objetivo, tu queria estar na maior grupo de mídia do sul do Brasil, tu queria e tal, cara, tu focou naquilo. Quando eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, eu imagino que quando veio a doença, talvez tu despirocou muito também, porque tu não estava com 50%, com 60%, com 80%, com 90% focado naquilo. Tu estava com 102%. Aí tava producente e novo, né? Isso, cara. Porque, como tu destacaste aqui, né? 40, né? É um divisor de águas da vida de qualquer pessoa, Sim. seja para homem ou para mulher. Sim. Né? Porque muitos optam hoje por ser pai mais tarde ou mãe mais tarde, ou o inverso, né? Mãe mais cedo, pai mais cedo, justamente por um planejamento de vida, né? Isso. Por daqui a pouco querer chegar nos 40 numa idade compatível com aquilo que o filho estará fazendo, ou com os anseios do herdeiro. É uma série de coisas, né? Nessa preparação para o insucesso ali no meio, por isso que eu destaco que tem muito bom humor, porque com a maturidade a gente enxerga os tropeços. Sim. E a gente percebe que as pessoas elas se reencontram o tempo inteiro. Nunca mais vou falar com aquele cara, porque não sei o quê. Não existe isso. Não existe. Só mais um, Halles. Ou tu vai precisar daquele cara, ou aquele cara vai precisar de ti, ou aquela... Perfeito. Entendeu? Perfeito. O mundo, ele é perverso. O mundo, ele cobra a conta, e aí, dentro desse papo, eu tenho uma parte ali, né, que eu coloco o parcelamento das contas, né? Tem contas que tu consegue parcelar em 10, 12, 24, 48 vezes, e tem contas que tu paga na bucha. Perfeito. À vista. Cara, sem conversa, sem negociação. Eu paguei a minha na bucha, tá? Tá. Eu acho que eu paguei, que eu paguei a minha na bucha. Esperamos, né? Esperamos que tá quitado. Agora tem umas parceladas, né? Que aí, quando eu digo para as pessoas assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar ninguém, tá? É uma experiência de vida que eu acabei construindo e tendo, e eu quero mostrar para vocês como que eu lidei com isso, né? Como é que é lidar, por exemplo, com a perda do principal mote de vida, de vida profissional. No meu caso, a voz. O ser humano é muito vaidoso também. Como é que é mudar a configuração visual de uma pessoa que sempre se cuidou muito? Sazonalmente eu perco cabelos, né? Fico com alopécias. Eu tive que amputar um minguinho, né? Por causa que eu tive isquemias. As minhas mãos vão ficar vermelhas, assim, pro todo sempre, porque é do meu quadro. Então isso mexe com a autoestima da pessoa. Só que hoje, com a maturidade que a gente atinge depois de viver tudo isso, a gente consegue brincar com isso, entendeu? Eu costumo dizer no bate-papo que, por exemplo, eu posso ser candidato a Senado, porque eu tenho meio minguinho, entende? A presidente não, porque teria que tirar todos. E aqui não tem nenhuma divisão de direita ou esquerda. Pelo amor de Deus. É só uma descontração para aliviar o clima, entendeu? Então eu digo para as pessoas, eu não vou ensinar vocês a fracassar.
Eu vou ensinar vocês a perseverar. Porque 90% da caminhada, ela é de fracasso. Sim, cara. E outra, Sim, cara. vão bater palma pra ti 2 minutos quando tu alcançar alguma coisa. E vai ter gente que vai dizer lá no final da plateia, não fez mais nada que a tua obrigação, cara. Entendeu? As coisas são muito rápidas. Isso, cara. Pra apontar o erro tem um monte. Então, assim, uma mudança de perspectiva de vida, né? Baseado nisso que a gente viveu. A questão das pessoas se inteirarem mais, e aí não é entrar na biblioteca de Porto Alegre, não é entrar na livraria XYZ e comprar livro. Não. Atenção no que se vai ler. As pessoas leem muito pouco hoje, e não tem a ver com conteúdos, mas tem a ver com a atenção da leitura. Com o tempo. As pessoas ouvem menos. Não tem situação mais complicada e desagradável. Por exemplo, Pullman vai me trazer um momento dele. Por exemplo, Pedro, eu tive um carro um ano, 89, que ele, em algum momento, ele dava um problema na embreagem. Não, Pullman, deixa eu te contar uma então. Eu tive um carro em 90, eu acho que é um modelo depois do teu, melhor que o teu, Sim. que também tinha o mesmo problema. O cara tá contando uma história dele, cara. Cara, deixa ele contar a história dele primeiro, cara. Pô, para e ouve, né? É isso, cara. É exatamente então, isso. são exemplos, assim, que nessa preparação para o insucesso eu vou trazendo, e aí eu coloco uma piada aqui a colar, coloco uma imitação aqui a colar e tal, que deixa o ambiente leve, Claro. mas ao mesmo tempo acho que pelos feedbacks que eu recebi recentes, assim, de quem consumiu o produto, entendeu a mensagem. E não tem nada a ver com coach, não tem nada a ver com convencimento, não tem nada a ver com lavagem cerebral, com culto, não. É a real da real mesmo. E a tua assim. experiência, cara. E tem sido bom, cara, tem sido legal, tem sido gratificante e, acima de tudo, é um aprendizado. Porque, como eu falei, a gente remodela o produto de acordo com as demandas. Tu falou uma palavra que eu acho que é fundamental, assim, dentro do que a gente vem tentando construir aí a partir do Empreender 40 Mais, que é perseverar, né? Isso. A gente... Todo o ecossistema do 40 Mais, ele surge de algumas dores, né? Que o Fabinho foi recebendo durante a vida, que eu fui recebendo de algumas pessoas e tal, e a gente entendeu que era o momento de montar isso. E muito passa disso, né? É o cara lá com 21, 22, ele tentou, não deu certo, aí ele se recolhe de medo da crítica, vai para uma vida que não é a vida que ele queria, e aí ele chega na beira dos 40, ou passa dos 40, ou chega nos 50 e olha para trás, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E ele não se anima a voltar. Então eu acho que assim, esse exemplo que tu dá, de todo esse processo que tu atravessou, que eu não tinha nem ideia, Pedro, vou ser bem sério contigo, de toda a gravidade, de todo esse processo que tu atravessou, é muito forte, né? Porque, cara, tu não desistiu. Tu podia ter desistido, podia ter dito, cara, sabe uma coisa, abandonei, vou virar advogado, já que eu fui formado em direito e tal, não é pra mim, não. Tu não aceitou, né? Sabe que nessa caminhada, ela envolve muitas coisas, né? Eu, pelo menos, eu sou muito respeitoso com as escolhas de cada um dentro de dogmas e fé. Perfeito. Eu não nego que eu perdi minha fé. Não nego. Eu questionei Deus, claro, imagina. E seria hipócrita de estar dizendo que não. Sim. Mas a gente percebe que algumas coisas elas vêm não com aquela positividade tóxica, né? Ai, é um livramento. Ai, coisa... Não, cara, deu errado. Deu errado. E tem que ser dito isso. Claro. Parar com esse negócio aí de que é livramento, que tu vem coisa melhor, que Deus abriu uma porta e fecha uma porta e abre uma janela. Tá, Deus fecha uma janela, abre uma porta, enfim, como queiram, né? A ordem dos fatores não altera o produto final, que somos nós, né? Mas eu perdi minha fé, velho. Claro. E natural. Eu reneguei família. Sim. Eu tive que ser praticamente quase que internado. Sim. Então, quando a gente percebe o mal que nós estamos fazendo para outros e para nós, principalmente, a gente não consegue andar, não consegue perseverar. E eu acho que, apesar dos pesares, o que aconteceu comigo veio para mim para me abrir um pouco os olhos sobre justamente viver. Sim. Eu estava vivendo, mas eu queria estar vivendo adiante. Eu queria, obviamente, coisas, né? E, na verdade, o que eu mais quero hoje é completar as minhas 24 horas de produção, poder chegar em casa e abraçar a Isabela, minha filha de 8 anos, que viu e ouviu coisas que eu
é a vida. Eu não tive como. Ela teve que passar por isso. Tu disse. Ela teve que passar por isso. Por culpa do Pedro? Não sei. Por culpa do contexto? Não sei. Eu só sei que ela teve que passar. Sim. Entendeu? Minha esposa, a mesma coisa. Minha mãe, a mesma coisa. Minha avó, vivíssima, graças a Deus, 9.2 também. Sim. Né? Eu cito essas pessoas porque elas são meus esteios, né? Sim. Então eu demorei a perceber isso quando a gente tá envolvido na loucura. Sim, tá mergulhado na dor, né? Cara. Ô Pedro, mas eu vejo assim, ó, primeiro, é o luto, né, cara? O luto. Cara. E no luto tu perde a fé, no luto... Cara, aconteceu comigo também, aconteceram várias coisas na minha vida, assim, que em momentos que... E eu, ontem ainda, cara, eu comentava com um grupo de pessoas, eu comentava que teve um momento na minha vida que um cara ligou pra mim e tal, e eu falei pra ele, cara, não me fala mais em Deus. E, cara, hoje eu sou pastor. E aquele momento eu falei, cara, não me fala mais, eu não quero saber. Por quê? Porque, cara, era um luto. Eu queria, na verdade, o que eu queria ali era sofrer. Sabe? Eu queria viver aquilo ali e dizer, cara, eu não acredito em mais nada. Porque existe um momento na vida que a gente trabalha para não acreditar, para não ter mais esperança. Com medo que dê errado de novo. Com medo que não funcione de novo. E quem está em volta precisa ter uma paciência de que esse é um momento. Eu tive síndrome do pânico também, no estado mais punk que pode existir. O último surto que eu tive, eu fiquei 2 dias na UTI de um hospital. E eu lembro que depois do 4º diazepam de 10 miligramas, a enfermeira veio, não tinha dormido, mas 4 diazepam, no quarto ela chegou e falou assim, ela falou, rapaz, tu não dormiu ainda? Eu falei, não. Ela falou, nossa, e o que eu posso fazer mais? Eu falei, não deixa eu morrer. E, cara, nesse momento, tenta chegar pra pessoa e eu lembro que um tempo depois... Sim, aí não, te acalma. Não existe acalma, né, cara? E aí, cara, eu li uma matéria, uma amiga mandou pra mim uma matéria de uma revista, que o título... Foi a primeira vez que eu vi algo assim que me animou, ou que pelo menos me deu uma referência. O título era assim, Síndrome do Pânico. Terrível pra quem sente, inacreditável pra quem vê. Porque quem tá na volta, muitas vezes... não entende o que está acontecendo, né? Tipo, o que está acontecendo com o Pedro? O que está acontecendo com o Fabinho? Tu precisa te ajudar, Pedro. Fabinho, tu precisa me ajudar. Um dia eu fui num psicanalista e ele falou, não, cara, isso aí é psicológico, tu precisa te ajudar. Eu falei, cara, eu tenho um sonho a partir de hoje. Ele falou, qual é? Que tu tenha isso pra mim vir aqui dizer que tu precisa te ajudar. Levantei e fui embora, cara. Por que isso? Então, esse momento que tu viveu era um momento de luto. Ou a tua perda de fé, cara, a certo ponto é natural naquele momento, porque tu tá vivendo algo que ninguém pode te ajudar. Tu precisa te ajudar e como é que tu vai te ajudar se tu tá vendo aquilo ali? Mas por outro lado, cara, eu acho muito legal te ouvindo, assim, Pedro, e fazendo uma leitura, assim, do que tu tá dizendo, quando tu fala assim, cara, hoje o meu objetivo é chegar em casa e abraçar minha filha. Só que quando tu tava lá na Atlântida, quando tu tava... Cara, o teu objetivo era outro. Ele também era voltar para casa. Também era. Mas o voltar para casa era uma consequência natural. Isso. Do findar do dia. Exatamente. Que bom que eu vou voltar para casa. Isso. Que bom que eu vou... Não era, entre aspas, um objetivo. Isso, cara. Hoje é um objetivo. Porque é o seguinte, cara, porque eu concordo contigo, eu discordo quando as pessoas falam assim, não, porque aconteceu isso pra gente melhorar. Eu falei, não, cara, eu quero melhorar sem acontecer. É isso aí. Tu entendeu? Claro. Eu quero melhorar sem acontecer, tá? Claro. Mas as coisas acontecem. E aí a gente tem que tirar alguma daquilo ali, um proveito. E, cara, hoje, quando eu vejo tu falar assim, pô, meu objetivo é chegar em casa, cara, pô, ver minha filha. Eu sei que esse objetivo, ele não acontece mais só quando tu sai do lugar que tá trabalhando pra chegar. Ele permeia o teu dia. Sim. Entendeu? Sim. Diferente do que quando tu tava saindo da Atlântida pra ir pra casa, tu dizia, cara, que bacana. Vou pra casa e vou ver minha filha. E acima de tudo, assim, ó, a preparação para o insucesso, ela também inclui a não negligência conosco. Nós somos negligentes, né, conosco. A gente acha que, principalmente o homem, né, o homem tem uma utopia de que tá tudo bem. Claro. Né? Tô com apareceu uma hérnia, sei lá, ou, sei lá, uma lesão, ou algum cisto, alguma coisa. Não, isso aí desaparece, vai indo. E eu fui fazendo isso. Claro que pro diagnóstico do que eu tenho hoje,
É uma carrada de remédio, de meses em meses, de 4, 6 meses eu faço hemogramas, eu refaço tomografias. E um diagnóstico difícil também, né? Porque a doença autoimune ela é um misto, né? Sim. A gente tem algumas já especificadas, né? Lúpus, né? Psoríase, mas todas são um misto, né? Então tem que repetir hemogramas e tal, porque a gente tem ainda dentro do meu quadro risco de neoplasia, né? Que é o câncer. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E incrivelmente, né? Essa doença que está comigo, isso foi muito tratado com a minha psiquiatra, né? Ela disse assim, para de falar que a doença é tua. A doença não é tua, a doença está contigo. Porque isso é um processo também de se vitimizar, né? Ai, é minha doença, sabe? Não, a doença está comigo, né? Isso também me mostrou que deixar de cuidar daquilo que é mais importante momentaneamente, que é essa carcaça aqui, é perigoso, né? Porque espiritualmente eu não vou negar, né, cara? Aqui, ó, fui a pai de santo, eu sou espírita, né? Sou primeiro católico, depois espírita, mas eu fui a tudo. Sim. Eu fui Onde tinha uma porta aberta, tu entrava. Cara, tô dizendo, eu fui a tudo. E tudo, vocês entendam. É tudo. Tudo. E na verdade, esses encontros, essas buscas, né, só me trouxeram pra mim de novo. Né, pra nós, assim, pra quem convivia comigo. E isso me fez me ressignificar. E o processo de maturidade... Pedro, quanto tempo tu maturou? Cara, não tem como quantificar isso. O que eu sei é que a minha maturidade veio nesse aspecto, porque ainda somos ainda imaturos, eternos, errantes, né? Nesse aspecto, a minha maturidade veio muito rápido. Talvez a minha maturidade que tenha me faltado nos últimos 4 anos, ela veio em meses. Entende? Porque eu percebi que eu poderia morrer. Tem a noção da finitude, né? Exato. E principalmente nós, homens, a gente não tem, né? Sim. Não. A gente não tem essa noção. Então, assim, tu ter isso contigo, perto dos 40, me fez desenvolver esse bate-papo aí, né? Que é o dia mais difícil das nossas vidas, é sempre... o que a gente está vivendo agora. Sim. Amanhã eu tenho não sei o quê. Cara, amanhã é outro dia. Exato. Então ali a gente desenvolve, né, práticas com o público, a gente provoca, né? Normalmente eu pergunto o que as pessoas estão propostas naquele momento ali, né? Se não querem dar um rumo de carreira, por que deram, entendeu? Eu faço uns ping-pongs, assim, uns bate-bola rapidinho, mostro lá no telão lá algumas fotos com passagens não minhas profissionais, mas com passagens que eu julgo serem importantes para quem vai consumir. Aí eu trago exemplos de música, de artistas, de autores, né, de figuras públicas. Vou contextualizando e vou costurando esse papo e fica uma coisa mais leve, sabe? Porque eu acho um saco quando tu vai para uma palestra, assim, ou um bate-papo, o palestrante fica no eu o tempo inteiro. Sim. Eu tento trazer todo mundo que tá ali, entende? Que as pessoas estão ali também por elas, né? Até porque o nós é muito mais legal do que o eu, né? Quando a gente vai ver alguma coisa, vai se distrair, uma peça, um filme, um jogo de futebol, nós estamos indo, claro, pelo produto, mas por nós. Claro. Porque a gente quer ter, pelo menos, 45, 90 minutos, assim, de... cara, beleza, era o que eu precisava. E eu acho que o estádio de futebol, ele é perfeito para fazer essa referência, né? Porque, por exemplo, se tu quiser assistir melhor, tu assiste na tua casa. Tu vai ter 200 ângulos, tu vai ter uma opinião balizada ali de tudo que aconteceu e tal. Tu vai pro estádio porque tu quer experiência, tu quer assistir com o outro, tu quer emoção, né? Então eu acho que é perfeito isso que tu falou. Pedro, me diz uma coisa assim, ó, tu teve todo esse mergulho, né, esse desespero de não saber o que estava acontecendo contigo, depois descobrir e tal. De onde é que sai a força para voltar? Como é que funciona isso? Primeiro, aquilo que nós falamos do luto, né? Tem que passar. Tem que passar. Terapia. Eu era completamente avesso à terapia, eu não acreditava, né? E no final das contas, a terapia... Eu também até fazia a primeira vez. Tu te apaixona. E acima de tudo, família, cara. Família. Eu hoje sou
aliás, desde de 29 de agosto de 17, que foi o nascimento da Isabela, eu me proponho a ser tudo aquilo que o meu pai não foi para mim. Porque todo mundo conhece o Júlio Espinosa, preparador físico do Grêmio campeão brasileiro em 81 dentro do Morumbi. Todo mundo conhece o Júlio Espinosa, campeão da Copa Quirim com o Internacional. Todo mundo conhece o Júlio Espinosa, rei do Nordeste, que treinou esporte, náutico, enfim. Todo mundo sabe o Júlio profissional. Agora, como pai, ele foi um merda. Desculpa a minha franqueza. Porque ele nunca me procurou. E, inclusive, me colocou na justiça. Né? Sabendo que eu estava me formando, ele impetra uma ação na justiça com exoneração de pensão alimentícia. É surreal, né? Então eu fui réu do Júlio. E eu falo isso com muita tranquilidade, muita franqueza e naturalidade, porque eu lido bem com essa história, mas eu conto para as pessoas entenderem, né, o porquê e as razões pelas quais a gente seguiu. Entende? Então, assim, isso me afetou profundamente. Ele faleceu há 2-3 anos. Quem me avisa do falecimento dele, inclusive, é um colega de trabalho. Eu estava em casa e aí me liga primeiro o Rafael de Vério, né, repórter de GZH, e depois me liga o Darcy Filho, né, um monstro da comunicação, e me perguntando se eu estava bem e tal, como é que eu estava naquele momento. Eu disse, claro que eu estou bem. Estão me ligando por quê? Não estou entendendo. Não, cara, que... tá, entendemos. Tal, é que teu pai faleceu e tal. Eu disse, o Júlio é em Campinas, assim. E então isso foi um momento da minha vida que não agregou em nada. Então, por que Isabela? Por que, né? Por que a minha filha? Porque hoje eu sou para minha filha aquilo que o Júlio não foi para mim. Sim, tu inverteu o processo. Exato, entende? E aí, a força para seguir. A força, vendo tudo que eu passei, né? Todas as enganações, né? Todas as frustrações, todas as fraudes propostas pelo Júlio para mim, não posso fazer nada, uma linha parecida disso, entende? Mas talvez até aquela tua... Nem quero, porque não é do meu caráter. Sim. Cara, assim, desculpa, eu sou um cara franco, o Puma me conhece. O Júlio era mau caráter. Falo tranquilamente, porque ele era mentiroso, né? Envolvia pessoas nos problemas pessoais dele, combinava de fazer conchavo e tal, sabe? Me enganava, dizia que ia me visitar, não me visitava. Então isso é falta de caráter, que é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho caráter, né? Eu posso errar, eu posso ter sido tóxico, eu posso ter sido porra louca, mas mau caráter eu não sou. Mas te ouvindo agora, cara, e ouvindo essa história assim, eu também fico pensando o seguinte, cara, toda aquela tua obsessão pelo sucesso, por dar certo lá com o maior grupo de mídia. Cara, talvez também tá aí. Também. Tá aí no seguinte, cara, eu vou fazer por mim. Claro. Entendeu? O cara não me cuidou, não me deu a atenção que eu precisava, e eu queria essa atenção, eu queria ser cuidado e tal. Cara, então eu vou fazer. E agora que eu fiz, cara, eu vou fazer pela minha filha aquilo que não foi feito. E outra, por isso que eu ressalto ali a minha mãe e a minha avó, né? A minha mãe, Maria Tereza Profiguga, 30 e poucos anos de Colégio Rosário, foi professora de um monte de gente aí. Paula Valdez, Felipe Bueno, acho que o jornalismo inteiro passou pela sala de aula da mãe. E a minha avó, porque foram as duas que abraçaram a causa, né? Sim. As duas que foram fundamentais para me nortear, né? Sim. Eu costumo dizer, eu sou gurizinho de apartamento, velho. Apanhava de pantufa. E fui mimadaço mesmo. Me mimaram demais, entendeu? Sim. Aí também entra uma questão da personalidade, né? Claro. Quando tu toma uma chicotada dessas, assim, e tu sempre foi um cara mimado, sempre, sabe, bem tratado, a pão de ló. Agora elas não podiam fazer nada. Exato. E aí eu tinha que fazer por mim. Porque antes elas faziam. Entendeu? Se o leitinho não tava quente, elas requentavam. Pra ter uma ideia, no dia que eu tive o diagnóstico, assim, que eu teria que amputar mesmo o minguim, porque necrosou, né? Sim. Eu tive aquelas lesões de alpinistas que os dedos ficam pretos, sabe? Cara, eu me abalei, né? Claro. Me abalei e tal, mas eu já olhava o dedo, eu já via que, velho... Não vai dar. Mas aquela coisa, né? O cara fica olhando, mas ele tem a última esperança de que vai ter um processo, que vai reverter, entende? Sim. Agora, na hora que vai entrar pra sala, pro centro cirúrgico, na hora da faca, né? Aí tu te dá conta. Não tem que fazer. E aí, um dia eu tava mal, assim, tava chateado e tava lá na casa da minha avó e tal, e conversando com ela, assim, e entramos nessa celeuma, né? Pô, o dedo. Ela, Pedro, vai a merda, tá? Tu tá vivo.
Para de, tá, meio dedo, cara. Chega, tá? Tu tá aí, tá vivo, pensa na tua filha, tá? E eu disse, tá, mas e agora, né? E agora o quê? E agora o quê? Agora vive. É isso. Tá, entendeu? Tu aprende. Tipo assim, perdeu. Foi, vamos de novo. Né? E ela ainda disse assim, e também muito por culpa tua. Porque tu também foi negligente. Né? As tuas mãos estavam dando sinais, a tua reumato estava preocupada contigo, e tu não, tem que ir para trabalhar, tem que ir para rádio, tem que ir sem voz para rádio, tem que ir desfigurado para rádio, prejudicando a imagem do produto. Sim. E a minha imagem, entende? Sabe, é uma cegueira, é um disparate assim que hoje, através da maturidade, a gente enxerga que fizemos muitas cagadas, né? Cara, mas olha só. Por isso que eu digo que a conta foi da bucha. O pagamento não tem parcela. Não tem parcela. Exato. Tu sabe que eu falo muito, cara, na questão do empreendedorismo depois dos 40 Desculpa e tal. os palavrões. Não, mas a vantagem de estar no YouTube é essa. Não tem problema. Pedro, que é o seguinte, cara. Que administra. Eu sempre falo muito a questão de que a gente confunde empreendedorismo com empresário, né? O empresário normalmente é um empreendedor, mas o empreendedor, na minha opinião, não necessariamente é um empresário. Por exemplo, duas mulheres que cuidam que cuidam de um cara, que dão toda uma estrutura que falta o pai dando a estrutura ali. Cara, são duas baita empreendedoras. Nossa. Tu entendeu? Porque empreendedorismo pra mim é isso, cara. Tu fazer aquilo que tu não tem muita ferramenta, que tu vai atrás, que falta uma parte, que falta uma ferramenta. E, cara, e no Brasil, a gente falava até esses dias com a Fátima Torre, com o Marcelo. Cara, tem um número que agora eu não vou saber dizer qual, mas tem um número que eu acho que são 32% de mulheres com mais de 40 anos, né? Que são mães solos, cara. Sabe? E aí tem um número ainda disso, que mães negras solos, que ainda é maior ainda e tal. E, cara, e a gente não olha para esses números com a atenção que a gente tinha que olhar. Que assim, ó, essas mulheres elas não têm muitas vezes uma rede de apoio, cara. Sim, não tem. Sabe? Não tem mesmo. Não tem essa rede de apoio. E, cara, eu acho que a gente também precisa valorizar mais isso. E eu falo sempre que a minha mãe, por exemplo, por mais que, meu pai foi um cara extraordinário e tal, mas a minha mãe foi uma das maiores empreendedoras que eu conheci na minha vida, porque a gente era muito pobre e a minha mãe fazia um banquete com 2 batatas, um ovo e mais uma maisena. Cara, isso é empreendedorismo na veia, cara. E a gente valoriza muito, tu usou a palavra ali, a gente valoriza muito o coach, cara. A gente valoriza muito o cara que ensina a fazer o que ele não fez, tu entendeu? Isso aí é uma coisa muito maluca, né? Porque Fabinho Pullman e quem tá consumindo aí este produto. Nem todas as pessoas têm perfil de liderança. E a gente vive um momento do país há cerca de 1 ano e meio, 2, com o advento da internet, onde as mensagens que chegam é que todos podem ser líderes. Isso. E milionários. Aí eu pergunto pra vocês, ninguém vai trabalhar pra ninguém? Exato. Isso aí. Líder, todo mundo pode ser líder e milionário. Sabe? Então assim, vamos botar os pés no chão, entende? É isso, eu, por exemplo, eu não tenho perfil pra liderar. Eu sou muito mais colaborativo e muito mais questionador, porque o líder ele não questiona, né? O líder ele executa e ele administra a crise a maior parte do tempo, né? Administra insucessos, né? Exato. A maior parte do tempo. Isso. Então, acho que a mensagem tá errada. Acho, né? Não, mas eu concordo, que tá errado, cara. porque assim, não são todos que têm perfis para líderes, para ministrar, para capitanear, né? Porque falta justamente estofo, né? Falta. Tu não constrói. Desculpa, eu posso estar entrando numa série extremamente polêmica. Dificilmente tu constrói um líder. Concordo contigo. Sabe, o líder ele tá no DNA da pessoa. Tu vê desde pequeno, numa turma de crianças, eu vejo na turma da minha filha, por exemplo, tá? De 7, 8 anos, tu vê exatamente quem vai ser líder. Pode ser que alguém desabroche mais tarde, mas ela já nasceu com aquilo ali. Já nasce com aquilo ali. E isso, entende? Isso não... E aí, numa eventualidade, numa urgência, tu constrói um isso. Tu alça alguém. Tu unge, né? Esse aqui é um ungido do fulano, entendeu? Mas aí depois, na sequência, tu vai ver se essa unção foi boa ou se essa... Foi uma invenção. Foi uma invenção.
Então eu tenho comigo isso, assim, é que nem narrador de futebol. Uhum. Difícil tu fazer um narrador. Sim. O cara Vou melhorar. ele tem com ele o talento de fazer. Vou melhorar ele. Entende? Mas aí tu construir e tal, tu forjar é diferente. Então, assim, acho que o país hoje vive uma carência realmente de colaboração. Sim. Né? Na questão do empreendedorismo, na questão de entender que também não é qualquer um que sabe empreender, né? A gente tem uma série de detalhes econômicos que dificultam, né, empreender mesmo no país, da forma como ele está e como ele sempre esteve, né? Então as pessoas elas têm que ter um senso também de entendimento que é mais colaboração e mais debruçar frente a outras frentes. Então não, eu fico muito incomodado assim, quando se tem essa proposição, sabe? Uhum. Te ensino a isso. Tu sabe que acho que foi setembro, outubro do ano passado, o Fabinho me entrevistou num programa que ele tem na Master TV, que é sobre os desbravadores. Uhum. E aí ele fez uma pergunta sobre, né, a primeira pergunta foi o que é um desbravador, né? E aí e eu falei alguma coisa parecida com isso que tu tá falando, e é uma coisa que eu acredito muito, tem uma coisa que me incomoda muito. É quando diz assim, todo mundo pode ter um sonho e pode realizar aquele sonho, basta ter vontade. Não basta ter vontade. Não basta. Entendeu? É de uma covardia quando tu fala isso, porque tu cria nas pessoas uma falsa expectativa que dificilmente elas vão realizar e elas começam a se achar um nada, porque elas não conseguiram, mas é que existem N fatores na tua vida que fazem com que tu realize um sonho, não depende só da tua vontade. Né? Tu tem que ter toda uma preparação que muitas vezes tu não tem, e aí eu concordo muito contigo, não dá para todo mundo ser líder, alguns têm que ser colaboradores, só que se a gente começa a vender, se a gente vem aqui e começa a dar, todo mundo pode empreender, todo mundo pode ser um empreendedor de sucesso, não é assim, algumas pessoas podem ser que elas tenham mais condição de ser empreendedor, pode ser que algumas pessoas nasceram com o talento de ser empreendedor e se tornem empreendedores, pode ser que outras pessoas elas não tenham todo esse talento e se preparem muito mais e se tornem empreendedor, mas vai ter gente que não vai conseguir. Perfeito. Tem gente que vai preferir trabalhar no Banco do Brasil, que nem o Filipão falou, vai trabalhar como caixa do Banco do Brasil ganhando salário fixo e vai ser feliz com aquilo. E não adianta tu querer mudar isso. Não, e eu faço uma vírgula assim que eu acho que é importante, que é o seguinte. Cara, eu acho que tu pode ser líder. Todos nós, talvez em algum momento, podemos... não estou discordando do que tu falou, mas tipo assim, eu posso ser líder pontual e em algo que tem a ver comigo. Vamos lá. Eu posso ser líder na minha casa. Tá? Eu posso ser líder na minha casa. Sim. Cara, eu posso ser líder de mim mesmo. Liderar a minha vida, cara. Ser responsável pela minha vida. Claro. Né? O que eu discordo frontalmente, concordo com vocês, é que é o seguinte, cara. Existe, como você falou, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, uma ideia assim que todo mundo vai ser milionário. Que todo mundo vai ser líder, porque o cara que quer vender aquele produto, ele precisa que tu acredite nisso. E te vende por R$99, E te vende por R$99. Então, assim, Muito boa. Então, assim, cara, no meu primeiro livro eu uso um exemplo que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês falaram. Eu faço uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Cara, eu tenho 1,68 de altura. Se eu for para os Estados Unidos e passar 3 anos treinando com os melhores atletas da NBA... ao final de 3 anos, eu serei um grande jogador de basquete? Não. Por quê? Porque tu não tem condição física pra isso. Eu não tenho altura, cara. Me falta algo que é fundamental pra mim ser um jogador da NBA. Altura. Com 1,68 eu não vou ser. Então, por mais que não, cara, porque eu sou dono de mim, porque eu faço, eu não vou fazer, cara, porque me falta biologicamente algo que é fundamental para aquilo. Então não adianta eu querer ser. Eu tenho que ser bom naquilo que as minhas características pessoais me mandam ser. Isso. É isso, cara. Tu pode ir para lá e treinar e te tornar um manager excepcional. Excepcional. Então, cara, eu acho que a gente precisa mudar essa ideia. E assim, tem muita gente morrendo abraçada nos seus sonhos. Sim. Né? Sim. Porque, cara, eu tenho um sonho. Não, porque eu vou ser cantor. Irmão, deixa eu te falar, tu não vai ser. Tu até pode ser, mas pode ser um cantor meia boca. Sim. Música, por exemplo. Todo mundo pode aprender a tocar violão. Perfeito. Mas se vai, não. Sim. Se vai, é só... Ninguém vai ser Hermeto Pascoal. Não, e outra... Entendeu, cara? As pessoas vivem
muito assim, expectativas da vida do próximo. É isso, cara. Tem um folclore, né, que chega um grande sábio num vilarejo e ele vai prestar uma consultoria na praça. E uma fila imensa dali daquele vilarejo, aí chega fulano e diz assim, tô com um problema assim, o senhor vai resolver? E ele observa assim, eu quero ouvir o próximo. Aí vem o ciclano, meu problema é assim, assado, meu Deus, e agora? O senhor é um sábio, o senhor disse que, né, a gente veio aqui porque foi falado que o senhor vai resolver e tal. Ele disse, não, só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte aí, eu vou pegar um balaio, aí ele pega um balaio, cada um escreve os seus problemas num papelzinho, dobra aí, tá? Bota aqui dentro. Aí todo mundo fez isso, ele fez ali um sacode naquele balaio e disse assim, agora cada um tira um papelzinho aí. E as pessoas foram tirando os problemas dos outros. Sim. E aí ele pergunta, vocês querem resolver o problema dos outros agora que vocês pegaram ou de vocês? Os outros. Não, todo mundo quis ficar com os seus problemas, porque o problema do próximo sempre é pior, né? Claro. Eu queria ser milionário, que nem o fulano. Cara, tu não sabe o contexto da milhagem que ele tem. É isso, cara. Né? Eu quero ter tal coisa que fulano tem. Cara, de repente, se tu soubesse uma ou outra situação que ele passou para... Não sabe o custo daquilo ali. Exato, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar em resolver primeiro os nossos, né? Sim. Para poder também saber escutar, né? E é por isso que eu digo, assim, é muito melhor ser ouvinte, às vezes, maioria das vezes, do que tu ser falante. E entender o preço que quer pagar também, né? Porque tu tem um preço, né? Nossa! Meu diretor já largou ali, ó, que nós estouramos. Estouramos já, cara? Já, tá ali, ó, temos 3 minutos. Passou voando, hein? Cara, é mesmo? Já deu 42 minutos, cara. É que o papo quando é bom, né, cara? Vai rápido. Foi um foguete. Foguete. Cara, o seguinte, primeiro, eu não sabia dessa história. Sim. Te conheço de te ouvir, de ouvir teus comentários. Sim. Né? Tá fazendo um monte de coisa bacana e tal. Muita coisa escalafobética. Muita coisa legal. Só que, cara, eu quero te dizer que por mais que eu admirava o teu trabalho, puta, é mais legal que eu imaginava, cara. Obrigado. Tu é muito mais legal, cara. Obrigado, Fabinho. Obrigado ao Pullman também. A gente agradece as oportunidades, né? Eu costumo dizer nesse papo aí do insucesso, da preparação para o insucesso, quando nos é aberta uma porta, é legal, de acordo com a caminhada e na sequência dos fatos, volta e meia tu voltar naquele corredor e voltar naquela primeira porta, dar uma batidinha e falar assim, obrigado, hein? E não tem a ver com, de novo, positividade tóxica, gratidão. Não. É só agradecer no sentido de, se não tivesse aberto a porta pra mim... Sim, cara. Alguém tem que abrir, cara. Sim. Na boa. Por mais empreendedores que se possa ser, alguém ajuda. Ninguém faz sozinho. Não. Alguém ajuda. Alguém abriu antes a porta pro cara. Então façam isso, né? Eu sou sempre muito agradecido pelas coisas que aconteceram comigo, inclusive essas últimas, né? Porque me serviu para, né, dar uma aprumada, né? Dar uma analisada. Cara, mas eu entendo que assim, tu tem tido um crescimento nos últimos tempos muito, muito interessante. Tenho ouvido muita coisa tua, tenho visto tal. E eu acho que é óbvio que se nós fôssemos escolher aqui agora, nós três aqui, chamasse mais alguém na mesa, o que a turma quer votar aqui? Que o Pedro passe pelo que ele passou ou não passa? Todo mundo ia votar para não passar. Sim. Né? Sim. Mas, cara, já que passou, eu acho que tu fez um ótimo caldo disso tudo. É verdade. E eu acho que a velocidade que tu tá imprimindo naturalmente, eu noto que não é uma velocidade forçada. A velocidade que tu tá imprimindo na tua vida, cara, muito rapidamente tu vai colher frutos que tu não imagina que tu vai colher ainda, né? E sobre a gratidão, eu tenho falado que gratidão é um ato de coragem. É um ato de coragem, cara. Porque às vezes parece que por eu ser grato, o outro eu sou menor. E eu vou te dizer uma coisa, tá? O Juliano Carvalho, que estava sentado na cadeira antes de tu chegar... Calcinha. O famoso Calcinha, ele falou um negócio que é verdade. Esse rapaz aqui, ele profetiza algumas coisas, tá? Aí agora ele disse que tu vai colher muito mais ainda, ó. Já tô só contando por esse momento. Não, mas não é nem profetizar, cara. É que tem coisas que são muito, pra mim, pelo menos, e talvez seja um dom esse, assim. Eu sou um cara que eu consigo enxergar o macro muito rápido,
sabe? Os sinais. É que nem uma expressão corporal. Alguém que faz uma leitura de uma expressão corporal, senta na frente de alguém e rapidamente faz aquela leitura. Fala, né? O corpo fala, né? Então eu acho que numa fala, como a gente tá tendo, eu brinquei com a minha psicanalista, eu fiz 4 anos de psicanálise, né? E eu brinquei com ela no final, assim, quando ela me deu alta, eu falei, eu quero um diploma. Pô, 4 anos, né, cara? 1, 2 vezes por semana, pô, não quero um diploma. Então, cara, pra mim é muito natural, sabe, Pedro? Depois dessa nossa conversa aqui, que, cara, a velocidade que tu vai imprimir a partir de agora, porque tu não encontrou só uma solução pra doença. Tu encontrou uma solução pra tua vida. Uma forma de caminhar, né? Tu encontrou um jeito de caminhar. Tu tava caminhando pra um lado e, cara, a vida veio, te aprontou uma sacanagem ali e tu disse, tá, agora eu tenho que caminhar pro outro lado. Pra que lado é o caminho? Sim. E, cara, e daí tu achou um lado super bacana, empreendendo. Tu fala assim, pô, cara, eu não sou um líder. Eu acredito, não pode ser talvez tu não seja um líder no sentido, assim, mais... De liderar equipes, né? Liderar uma equipe. Pô, mas tu tá liderando um projeto extraordinário. Exatamente. Que é um projeto que tem propósito. Tu entendeu? O teu projeto tem um propósito extraordinário. Tem um apelo social, sabe? Uma inovação aberta, cara. Tu tem um monte de coisa bacana. Então, depois dessa rasgação de seda aqui, natural... que Tu não vai esquecer do quadro. Ele já tá esquecendo do quadro, o diretor fica brabo lá. É que é o seguinte, o diretor e ele são bruxinhos. Entendi. Daí eles ficam me sacaneando. E o bruxinho é bom. Bruxinho é bom, né? Cara, é o seguinte, a gente sempre pede no final aqui pra ou um livro, ou uma série, ou um filme, ou os 3. Tá. Indicar pra turma. Recentemente aí, pra quem tiver oportunidade, tem oportunidade no Netflix, A.K. Charlie Chin. Tá? Explica... Muito bom. Se explica, é autoexplicativo, né? Ali a lama, né? Por isso que eu gosto de... por exemplo, assim, filme, assim, o filme do Queen, o que não mostrou a lama, né? Sim. O do Elton John mostra a lama. Mostra. Né? Então, assim, o documentário do Charlie Chin, A.K. Charlie Chin, sensacional. Um livro do Garth Stein, A Arte de Correr na Chuva, que é a ótica de um Golden Retriever numa família com seu companheiro, que o pega numa fazenda. Eu me arrepio todo, porque tem um lado espírita, né, na história. Sim. E aí o Golden Retriever, o tutor dele é piloto de automobilismo, e o Golden, ele incorpora a paixão pelo automobilismo e tal. Ele conhece uma namorada, essa namorada acaba descobrindo um câncer tenebrosíssimo, e que o primeiro a descobrir o câncer é o Golden, através do olfato, né? E o filme é esse, A Arte de Correr na Chuva, também no Netflix, né? Com a Amanda Seyfried. Quem faz a voz do Golden é o Kevin Costner. Sim. Né? Então enfim, estão dadas as dicas aí. É legal pra caramba. Dá pra ver em família. O Charlie Chin não. Não. Mas deixa as crianças dormir primeiro. Isso. Pedro, obrigado, cara. Show de bola. Bom demais te ter aqui. Cara, eu te agradeço muito, Fabinho, ao Pullman, jamais me esqueço. Mas sabia que uma das primeiras oportunidades profissionais, assim, de freela, porque a gente freela muito, né? Sim. O cara da comunicação freela muito. Foi lá na Coentos e Circos, lá na Duque de Caxias. Ai, que legal. O Pullman precisava de uma locução e eu fui lá em cima da livraria da Catedral. É verdade. Né? Nunca me esqueço disso. Por isso que eu digo, né, quando tu passar pelas primeiras portas, assim, de vez em quando é legal voltar. E hoje eu tô voltando numa das primeiras portas, né? Que é estar aqui com o Pullman, que é estar aqui contigo. E é aquela coisa. É legal lembrar, gente. É legal lembrar, não façam memória seletiva. Tá? Volta. Por favor, porque em algum momento tu vai fazer um bang jump sem elástico. E aí tomara que tenha uma aguinha lá embaixo, né? Fernando, valeu, cara. Quase deixei no vácuo. Nada. Valeu, Pedro. Valeu, cara. Turma de casa, valeu. Não esqueça, hein, Empreender 40 mais. E QR Code aqui do ladinho, ó. Aponta a câmera do teu celular para cá, e aqui é um canal direto nosso pra gente bater papo, conversar, informações sobre o nosso evento do dia 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country. Espero te ver lá. Por hoje a gente fica aqui. Tchau, tchau.